Voltamos com a nossa videoconferência Vigisolo, nesse momento também com a presença da doutora Mirta, que faz parte da equipe do Vigisolo, que também vai estar falando. Então, essa videoconferência vai ser interação entre a minha pessoa, a Rosiane, e a doutora Mirta. Então, vamos começar, né, com a minha fala da videoconferência, Vigilância de População Exposta a Solo Contaminado. O Vigisolo, para quem sabe, é um programa, né, que vem do Ministério da Saúde, no sentido da área da saúde ambiental e alguns programas, né, como o Vigiar, o Vigiágua e o Vigisolo. No estado de São Paulo, o Vigisolo, as ações decorrentes desse programa, eles estão na epidemiológica e na sanitária. Na epidemiológica, há 2, 3 anos atrás, foi, né, acordado e determinado que o sistema de informação responsável pelos dados do Vigisolo, no âmbito do DataSUS, estaria sob a responsabilidade do Centro de Vigilância Epidemiológica. Daí que o Vigisolo, as ações e a inclusão do sistema do CISolo, cabe à área da epidemiológica estar implementando na rede do Estado de São Paulo esse sistema e esse programa de vigilância de população exposta. A nossa programação, já fizemos a apresentação e agora a gente passa para alguma atualização dessa situação no Estado de São Paulo e depois a gente vai com um passo a passo do Vigisolo, que é muito a base do nosso manual, que quem já está no Vigisolo já acompanha o nosso manual, já tem 2, 3 anos no Estado de São Paulo. Ele está disponível no site do CVE e nós já também disponibilizamos para todas as vigilâncias epidemiológicas, para os municípios, enfim, né, baseado naquele manual é que nós estamos fazendo as nossas ações, tá? E voltando na nossa programação, entre 11 e 11h30, a gente fala do CISolo, de como entrar no sistema, que esse é o nosso foco principal hoje. E entre 11h30 e meio-dia, a gente abre para os polos para as perguntas. Tá? E a atualização da situação das áreas contaminadas. Hoje, no estado de São Paulo, a gente vê ao longo desses anos, e quem contabiliza essas áreas contaminadas é o órgão ambiental e a CETESB. A partir de 2002, ela começou a cadastrar essas áreas contaminadas no estado de São Paulo, e ao longo dos anos a gente vê esse aumento progressivo de áreas contaminadas no estado de São Paulo, o que merece uma ação, né, dessas duas áreas, tanto a área de saúde como a área ambiental, para que efetivamente a gente possa fazer prevenção e controle e vigilância dessa população que poderá estar exposta nessas áreas contaminadas. Então, o que a gente vê, esse quadro aí que vocês estão observando, em 2002 nós começamos com 256 áreas contaminadas no estado de São Paulo e recentemente a CETESB está no site dela, eu acho que eu não tenho a precisão, mas é coisa de 15 dias, o site da CETESB já hoje está com a lista das áreas contaminadas 2011, mas na verdade essas áreas contaminadas é o levantamento do ano passado, né? Então 2011, mas em 2010 que é publicado, e hoje atinge um número de 4.131 áreas contaminadas. Então nós estamos, né, já confirmando a cada ano esse aumento dessas áreas contaminadas. Com relação ao tipo de atividades, né, também nessa tabela a gente mostra bem que os postos de combustível são as atividades que mais estão em números com relação a essas áreas contaminadas. Mas nós também temos distribuição do setor da indústria, da área de resíduo, da área de acidentes com cargas perigosas, enfim. Então, dá para ver um panorama aí que todos estão aí com alguns números e totalizando esse, né, cadastro aí da CETESB. Com relação a essa distribuição da classificação, a gente vê que essas áreas, o órgão ambiental, quando ele confirma uma área contaminada, começa a ter uma classificação peculiar do órgão ambiental, não é do nosso órgão de saúde, que traz a questão da confirmação da área, da remediação da área, né? Enfim, né? E aí, né, estamos vendo aqui, nesse outro gráfico aqui de pizza, que as áreas contaminadas e sob investigação e reabilitada, que são as etapas,
tem percentuais diferentes ao longo da confirmação dessas áreas e da investigação e de plano de remediação dessas áreas contaminadas. No estado de São Paulo, a gente conta desde 2009 com a lei 13.577, é uma lei do estado de São Paulo, embora a lei que está na regulamentação dessa lei, precisa regulamentar, né, vários artigos da lei, está sob a responsabilidade do órgão ambiental, mas essa lei é do estado de São Paulo e dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas e dá providências correlatas, né? Essa lei, ela é importante vocês terem em mãos, sempre, né? Então, eu sugiro que vocês entrem no site, a gente também pode estar mandando essa lei para vocês, mas ela é importante hoje porque, como é uma lei estadual, tudo que está contemplado nessa lei é importante, pertinente, e muitos dos artigos que eu vou fazer um destaque aqui, é relevante para a gente começar a ter uma ação mais a nível regional, uma mais integrada com o órgão ambiental, a órgão de saúde, enfim, as áreas correlatas na questão da área contaminada. Então, alguns exemplos aqui, que são exemplos do conceito, a lei traz o conceito do que é uma área contaminada, né? Então, a área, terreno, local ou instalação que teve concentrações acima do permitido, né, e que possa causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Na verdade, esse conceito, ele foca muito a questão da área contaminada, então, solo contaminado, né? Então, são as áreas realmente que a gente acaba falando no VIGISSOLO, solo contaminado. Tá? Na lei também ela fala que há necessidade e deve ter o cadastro de área contaminada. Isso é o cadastro da CETESB, que ao longo de cada ano ele vem divulgando esses dados dos cadastros de área contaminada. Então, cabe nessa lei, esse cadastro é de competência do órgão ambiental, né? Então, esse cadastro tem algumas informações que vocês todos já conhecem e são informações importantes, mas outras tantas informações a gente vai, né, necessitar. Então, fala aí do objeto da lei, né? Então, em sentido da prevenção, da garantia à saúde e segurança da população exposta a contaminante, garantir a informação e a participação da população afetada, ou seja, quando a gente vem trazendo a possibilidade da população estar nessas áreas contaminadas, a participação dela é fundamental para que a gente possa ter uma ação que envolve o setor governo e a sociedade civil, no sentido de estar realmente fazendo algumas ações pertinentes e proativas, né? E o artigo 14, eu gosto de dar um zoom, então eu gostaria que realmente vocês dessem esse destaque, porque aqui que fala, né, havendo perigo à vida ou à saúde da população em decorrência dessa contaminação do solo, de área contaminada, o responsável legal deverá comunicar imediatamente tal fato aos órgãos ambientais e de saúde, né, e adotar prontamente as providências necessárias. Ou seja, nesse momento o artigo ele traz muito para nós, saúde, a importância do responsável legal também estar conectado na área de saúde, também poder informar para a saúde com relação à área contaminada. Tá? Também nesse artigo, rapidamente, o que ele está dizendo que é perigo, né? O que eu considero na lei perigo? Então, são ocorrências de incêndio, explosões, episódio de exposição aguda a agente tóxico, né? Episódio de exposição a agente patogênico, mutagênico, carcinogênico. Então, 3 e 4 tem muito a ver com a área contaminada. E aí tem a questão dos gases voláteis também, na área contaminada, comprometimento de estrutura, contaminação das águas, maioria das nossas áreas contaminadas já no comprometimento do compartimento ambiental já é a água, né? E aí contaminação dos alimentos em si, enfim. Então, esse artigo está trazendo todas essas áreas aí que traz perigo à saúde. No artigo 15 também, né? Ele reforça o 14, o responsável legal, ao detectar, ele tem que estar informando o órgão ambiental e o órgão de saúde competente. No artigo 19, classificada a área como área contaminada sob investigação, os órgãos ambientais de saúde deverão implementar programa que garanta à população afetada, por meio de seus representantes, o acesso à informação disponível e a participação no processo da avaliação e remediação. Esse artigo é de fundamental importância, porque ele diz assim, eu confirmando essa área, eu preciso, o setor saúde, o setor meio ambiente, sentar e traçar plano de ação junto e incluindo, sim, aquela população afetada.
Aqui também outro artigo, né? Classificada a área como área contaminada, o órgão ambiental adotará as providências. Então, cadastro dessa área, que já foi citada anteriormente, e também já está, né, no site da CETESB, informar o órgão de saúde quando houver risco à saúde humana, notificar os órgãos públicos estadual envolvidos, as prefeituras e demais interessados. Então, esse artigo também diz que o órgão ambiental tem que informar o órgão da saúde, né? Lá para trás, o responsável legal tem que informar. Portanto, essa lei, ela dá muito claro para a saúde que tanto o responsável legal como o órgão ambiental deve informar quando tem uma área contaminada para a área da saúde. No artigo 50, fala a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde deverão estabelecer procedimentos e rotina visando a prevenção e informação de área contaminada. Portanto, esse artigo vem trazendo do sentar e tornar um fluxo no estado de São Paulo factível para que a gente possa realmente visar a prevenção e com relação a essas áreas contaminadas, e não só prevenção, mas promoção e correção com relação às questões dos riscos dessa saúde, dessa população, tá? E aí também, né, o parágrafo único desse artigo fala que esse cadastro é que vai ser a base para a gente começar a estar discutindo, então, ou seja, o cadastro que está no site da CETESB, e que é esse cadastro que a gente começa a trabalhar na área da saúde, ele é esse que dá o start para essas ações e fluxos dessas ação interligada e integrada com a questão da área contaminada. Nesse sentido, o Estado de São Paulo, né, também temos publicado pelo Ministério da Saúde a portaria de notificação no território nacional, então são notificações de doenças e agravos, e a portaria recente do ano passado, de 2011, a portaria 104, ela vem trazendo uma notificação, e que é muito interessante, né, que no anexo 2, então, também sugiro que todos leiam essa portaria 104, principalmente no quesito lá do anexo 2, da lista de notificação compulsória imediata, no item 6, né, outros eventos de potencial relevante em saúde pública, né, e aí vem destacando, tem a questão da água, tem a questão do ar, mas, enfim, na letra C, exposição a contaminantes químicos, e a letra D, exposição à água para consumo humano fora do padrão, isso tem que também passar por notificação. Tá? O E, a exposição do ar. Tá? E o Estado de São Paulo, com essa portaria, no site fez a notificação online. Então, no nosso site, no Centro de Vigilância Epidemiológica, a gente tem a notificação online. Então, é só vocês entrarem no site do CVE, está lá na tela aí o site, né? Então, você vai entrar ali naquela tela que está do destaque, na notificação online. Você vai ver várias notificações que são objeto da portaria 104, mas eu quero dar um destaque para eventos ambientais, né? Então, hoje você tem na notificação da 104 um item para eventos ambientais, que já está no site do CVE, então é um dispositivo fácil, mas é de notificação para atender a portaria 104, e lá você já tem, né, todo aquele anexo da portaria, né, dos eventos ambientais, então está aqui, né, os itens que estão, e aí quem que pode notificar, então qual é o notificante. Também estamos colocando a questão da área ambiental, então vários informantes que pode ter na portaria, então para que nós possamos também entender a 104 e aplicar a 104, principalmente na questão de área contaminada. Com relação ao Vigisolo, qual é o objetivo do Vigisolo? Esse objetivo não é do Estado de São Paulo, é o objetivo do programa. O objetivo do Vigisolo é a saúde da população relacionada à questão de área contaminada. Pode mais devagar. Levantar e identificar e priorizar as áreas com população exposta a solo contaminado. Portanto, cabe ao setor saúde identificar e priorizar quais são essas áreas contaminadas que têm população exposta e que devem ser objeto da saúde. Portanto, a gente entende que a lista da CETESB não é a mesma lista da saúde.
a lista da CETESB são listas de áreas contaminadas a compartimentos ambientais. E nós temos que fazer a nossa lista. E é aí que vem a questão do CISOLO, para a gente trabalhar as listas do órgão ambiental, olhando para essa questão de população exposta, e teremos sim a nossa lista para trabalhar no estado de São Paulo. Tá? Há outro objetivo da questão do Vigisolo, que hoje faz parte dessa videoconferência, é como eu alimento o CISOLO, que é o Sistema de Informação do DataSUS. Né? Quais são os passos, como é que eu posso ser usuário, como é que eu alimento isso, como é que eu cadastro essas áreas no CISOLO. E alimentar no SINAM, quando eu tenho agravo, porque também é um sistema, né, de vigilância e que também cabe na questão da notificação e no sistema de notificação da vigilância epidemiológica. Coordenar estimulações intersetoriais, impossível a gente fazer ações com relação à área contaminada só com o setor saúde ou só com a epidemiológica. Dentro do setor saúde, temos que olhar os nossos pares, que é a área da epidemiologia, a área da vigilância sanitária, a área da saúde ambiental, a área do laboratório, as áreas da assistência, enfim, né? E temos que discutir isso a nível regional para que realmente possamos estar tornando as ações no estado de São Paulo mais fáceis de realização. Também nossos parceiros aqui, extra-institucional, é o órgão ambiental, então as agências da CETESB a nível regional, elas têm que estar inseridas nessas discussões regionais, né? As universidades, temos ainda muito desafio com relação a essas áreas, porque são situações novas, são contaminantes novos e que nós precisamos sim fazer protocolo de saúde e temos que fazer muita pesquisa para que nós possamos ter ação com eficácia. Então, a universidade é importantíssima na nossa discussão com relação, né, à questão da academia, da informação científica. Fazer investigação e elaborar protocolo, então cabe à área da saúde, né? Então, nós temos que referendar, nós temos que validar, nós temos que entender, nós temos que saber elaborar, saber fazer uma investigação, saber fazer um protocolo. Capacitação também, né? É importantíssimo, essa é uma capacitação, uma videoconferência, e informar a população sobre esse risco. Então, além disso, nós temos que ter instrumento e mecanismo para que a nossa população seja informada de uma forma e participante também do processo. Aqui, né, uma outra parte, avaliação da população. Uma foto aqui para a gente conseguir ver como é que se dá essa contaminação, como é que o compartimento ambiental vai estar contaminando o meio, né? Então, quais são as atividades? Então, aqui é muito fácil uma ilustração de ver alguma atividade no solo que foi enterrada, passa para infiltrar no solo e aí contamina o meu lençol freático ou até o aquífero subterrâneo, que são águas que devem ser ou serão utilizadas para abastecimento, se não for para abastecimento humano, para outros fins nobres e, portanto, quando a gente começa a contaminar a água, nós vamos ter um problema, com certeza, de não utilizar aquele recurso natural e vamos ter um problema de ter que remediar, ter que tratar, enfim, né? Com isso, nós vamos ter uma população, se fácil ou potencialmente exposta com relação a uma água contaminada, ou se tiver um contaminante volatilizando com a questão do ar, e assim, né, nós vamos ter esses compartimentos ambiental, quando eu tenho gente, né, a questão quando a gente fala de rota de exposição. Tá? Aqui, um conceito de contaminação, que é a introdução no meio de organismo patogênico ou substância tóxica que possam causar e possam afetar a saúde humana. Esse é só para a gente ter claro, para todo mundo entender, quando a gente fala essa água está contaminada, eu estou falando que tem alguma coisa na água que causa risco à saúde humana. Tá? Fonte de contaminação, local ou que foi gerada a contaminação, ou seja, é o ponto, né, da contaminação, ou que o órgão ambiental fala, é o site. Onde é que é o site? É o local onde foi contaminado, é lá que está a fonte de contaminação. Né? O foco de contaminação são os pontos nessas áreas contaminadas.
Portanto, eu posso ter uma fonte de contaminação com vários focos de contaminação, né? Então, a fonte de contaminação pode ser uma indústria, pode ser um aterro sanitário, um lixão, e os focos de contaminação são várias áreas que podem ser, né, todo um conjunto ou algumas áreas que vão me dar esse foco de contaminação na questão do meu compartimento, né? E quando eu falo de foco de contaminação, eu começo a querer perguntar qual é a extensão dessa contaminação. Aonde é que ela se dá? Que dimensão? Que profundidade? E a gente chama de pluma de contaminação. Então, muito utilizado pela área ambiental, a pluma de contaminação nada mais é do que a delimitação dessa área geográfica onde estão esses contaminantes, né? Tanto na extensão como na profundidade. Ponto de exposição é o local onde ocorre o contato humano com o compartimento ambiental, ou seja, né, é ali que eu começo a ter a possibilidade de ingresso do contaminante no organismo. Contaminante de interesse são substâncias químicas que presentes nessa área contaminada, que é acima de um valor de referência, né, e aí nós temos as legislações para dar o valor de referência, que essas legislações ela tem o cálculo da questão do dose de referência, enfim, né, pensa na saúde, com efeito à saúde agudo ou crônico e classificado como carcinogênico. Na verdade, quando a gente tem a seleção desses contaminantes, nós temos que conhecer e entender a diferença de uma substância química que causa um efeito à saúde e aquele que pode não causar. Então, vou dar um exemplo bem simples. Ferro é uma substância química e mercúrio também é uma substância química, né? O ferro tem um impacto na questão mais econômica, de aparelho, muito pouco na questão da saúde, e quando eu estou dando o exemplo do mercúrio, o impacto realmente é grande na carcinogenicidade, no efeito à saúde. Então, quando a gente chama desses contaminantes de interesse, é muito importante a gente saber, né, separar e distinguir quais as substâncias realmente que são substâncias químicas que vão ser de interesse. Nesse sentido aí também do contaminante de interesse, também cabe o entendimento de como é que essa substância caminha no meio ambiente, que a gente chama qual é o mecanismo de transporte dessa substância. Ela caminha como? Né? Volatilizando? Não, ela é pesada, ela fica no sedimento. Isso também a gente tem que saber para a gente poder eleger o contaminante de interesse e saber como ele se comporta no meio ambiente. É claro que essa informação, ela não é da saúde só, né? O órgão ambiental está muito junto com a gente. População exposta. Uma população exposta inclui uma pessoa que tenha ingerido ou está ingerindo, né, alguma substância, né, que está ligada nesse compartimento ambiental. Então, de um modo geral, as nossas áreas contaminadas, elas têm o primeiro grande compartimento impactado é a água e a água subterrânea. Inalação também, né, é um outro contato também, enfim, né, a doutora Mirta vai estar falando isso com mais propriedade. E a rota de exposição é o contato direto do indivíduo com contaminantes. Né? Então, se eu tenho a fonte, eu tenho o foco, eu tenho os contaminantes e eu tenho a pessoa, eu preciso, para ter a rota de exposição, eu tenho que ter a fonte de contaminação, o compartimento ambiental e mecanismo de transporte, o ponto de exposição, a via de exposição e a população receptora. Então, esses 5 elementos que a gente chama é que dá realmente a rota de exposição. E quando esses 5 elementos estão presentes, a gente fala que está com a rota completa. Ou seja, né, todos os 5 elementos estão ligados. Então, aqui rapidamente, olha para a fonte de contaminação. Então, fonte de contaminação é a emissão do contaminante, enfim, né, ou no solo, ou no ar, onde dá a fonte. Compartimento ambiental, quando a gente chama, e mecanismo de transporte, compartimento é água, ar, solo. Mecanismo de transporte é como o contaminante, né, caminha e se movimenta no meio ambiente. Ponto de exposição é o local onde ocorre o contato humano com o meio ambiente, com esse compartimento contaminado, né? E aí, aqui só um exemplo, pode ser uma residência, pode ser um local de trabalho, pode ser uma área de lazer.
havia disposição qual o caminho que esse contaminante percorre, né? É através da injeção, havia disposição como é que ele entra, é inalação, é tomando água, é comendo algum alimento, então essa havia disposição, como é que é, né? E a população receptora conhece a população, né? A população trabalhadora, a população moradora. E no nosso manual, a gente traz muito as etapas do Vigisolo, né? O Vigisolo, ele, no âmbito do Ministério da Saúde, e teve já várias pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o curso da TSDR, esse ano teve o curso online, vai ter o segundo curso aí desse ano, para estar trazendo essa metodologia mais próxima da realidade brasileira e mais próxima das ações e das ações da área da saúde. Então, na verdade, o Vigisolo tem muito a ver com a TSDR, que é a avaliação de risco à saúde humana, então que nada mais é do que levantamento de informações, com as etapas da metodologia que tem na ATSDR para uma tomada de decisão e uma tomada de decisão para a ação ou para a prevenção. Tá? Dando um destaque, hoje no estado de São Paulo, o órgão ambiental, dentro da sua metodologia de confirmar a área contaminada, também ele coloca como a metodologia de avaliação de risco à saúde. Então, é fundamental que nós possamos estar juntos para que realmente nós possamos estar pensando igual quando a gente fala que aquela população está sob risco, porque tem rota completa, porque os contaminantes são de interesse, porque os valores apresentaram acima e dão alguma, né, possibilidade de alguma exposição. Tá? Olhando para a capinha do nosso manual, ele está no site, ele está de fácil acesso, há 3 anos a gente está com esse manual. Esperamos, inclusive, que vocês que estão participando da ação, que são usuários do Cisolo, que estão discutindo nas regionais, que olhem para esse manual, que verifique se essas etapas são compatíveis com as ações de vocês de ponta. Esse manual é um manual para ação, então a qualquer hora ele pode ser revisado. Então uma das coisas que a gente pede é que vocês comecem a discutir esse manual para que nós possamos, né, ou revisar ou realmente consolidar na rede essa publicação. Aqui é uma fotinho só para a gente ver que a avaliação de saúde, a gente não pode fazer avaliação de saúde isolada, né? Quando a gente faz a avaliação de saúde, é um conjunto do entorno e para que nós possamos realmente ver até onde está aquela criancinha ali. Dentro do nosso manual, eu vou estar passando as etapas que nós gostaríamos de destacar e que nesse momento, em 2012, nós precisamos reforçar, em 2011, a nível de Vigisolo, nós do CVE, fizemos alguns treinamentos no estado de São Paulo, em algumas áreas do interior, não conseguimos atingir todos, a equipe é muito diminuta, o tempo também é muito pouco para a gente correr todo o estado, por isso que essa videoconferência para nós é fundamental e nós vamos avaliar essa videoconferência, que se vai ser um instrumento importante para nós, que nós possamos utilizar várias vezes. E no ano passado nós destacamos muito, além da informação que trabalhamos na questão do cadastro de área contaminada, então a engenheira Zaira, que é responsável pela questão de pegar o banco de dados da CETESB, adaptar o banco de dados para nossas regionais, mandamos para vocês discutirem esse banco de dados, mas nada, a fonte do banco de dados é da CETESB, mas quem é responsável por esse trabalho do banco de dados é a engenheira Zaira, e ela já mandou para todos vocês esse banco de dados, e a ideia é, através desse banco de dados, que possa, a nível regional, e cada GVE, junto com seus pares, com a sanitária, com a área de saúde ambiental, com os municípios, possam fazer reuniões regionais, periódicas, para que nessas etapas discuta numa equipe multiprofissional no setor saúde e não só na área da saúde, convidando a área da CETESB, que é importantíssima no estado de São Paulo, porque é lá que vem o cadastro, né?
envolver o gestor municipal e regional para que nós possamos ver qual a lista, quais as áreas que nós vamos começar a trabalhar efetivamente, não só no cadastro de área contaminada, mas ao cadastrar, se podemos nos deparar com alguma situação de investigação e protocolo, precisamos dar sequência nisso. Também identificar especialista. Até nós, né, a nível central, a gente também tem que pensar nisso e a gente pensa nisso, né? É fato isso, e é realidade. Pouco sabemos e falta muito para a gente aprender. Principalmente quando a gente tem esse monte de contaminantes juntos, né? Além de isolado, mas eles com efeito sinérgico, e aí a gente precisa realmente de uma retaguarda científica de muito especialista para nos apoiar, nos ajudar, no sentido de estar nessas etapas todas, chegando no controle, na investigação, no protocolo, enfim, na avaliação da saúde. A equipe, né, manter a equipe unida. É claro que se a criação da equipe a nível regional, você já tem com um propósito, um objetivo, a sequência dessa união da equipe é natural, né? Elaborar o plano de trabalho. Na hora que a gente tem todas essas áreas contaminadas, é assustador. Cada ano que a gente passa, a CETESB põe, não é que ela põe não, mas ela, né, através do cadastro dela, ela confirma, é muita área contaminada, Nós estamos em torno de 4.000 e, portanto, há necessidade da gente ter a nossa lista, e aí na regional, nunca a nossa lista vai sair em nível central, isso é fato. Né? Jamais o CVE vai fazer uma lista dizendo que essa é a lista de área contaminada com relação à área da saúde, não. Essa lista vai sair a nível regional, junto com os municípios, e nós vamos referendar a nível central. Mediante o quê? A discussão, a verificação se tem a população, verificação se tem a rota, para que a nível municipal e regional possamos dar prioridade a algumas áreas contaminadas que tenham realmente, efetivamente, risco àquela saúde, e aí sim, a nível de CVE, nós vamos estar com essa lista consagrada, que é uma lista prioritária para a área da saúde. Aqui é só uma forma muito simples, mas pode ter outras, é só, né, um plano de ação para quem, quando, o que fazer, então, muito rápido. Falando dessa equipe, o levantamento dessas áreas, então, já falei, né? E só reforçando que a segunda etapa dessa equipe é buscar no site da CETESB essas áreas, mas não só buscar, mas a gente também tem um compromisso de encaminhar para vocês essas áreas. Solicitar das empresas o processo é complicado, ainda estamos aprendendo, então às vezes nós nos deparamos com muito pouca informação para a gente cadastrar essas áreas e nós precisamos quantificar essa população, e lá no CISOLO a gente tem uma deficiência e às vezes até um incômodo de como calcular essa população se a gente não tem a pluma delimitada em nos contaminantes de fato de interesse. Então, nesse momento e nesse sentido, o órgão ambiental é super importante de estar junto, e naquela lei que eu falei lá atrás, os responsáveis legais, né, das empresas também podem estar participando, né? Cabe a eles também a gente estar pedindo informações, aquelas que nos, né, é interessante para que nós possamos fazer a nossa ação. Então, já falei, né, receber o banco de dados, seleciona as áreas, né, e visita as áreas e cadastra no CISOLO. Então, toda a área cadastrada no CISOLO tem que ser visitada. Tá? Não podemos cadastrar a área no CISOLO pelo cadastro só pegando a informação da CETESB. Temos que ir a campo para realmente saber qual é aquela população que está lá, se tem gente, se não tem, se tem população, qual é o tamanho daquela população, sentir aquela população, e nós precisamos ir a campo. Né? E quem vai a campo é essa equipe, né? Não é só epidemiológica, nem só a sanitária, é aquela equipe unida que foi falado lá atrás. E aí vamos cadastrar no CISOLO, né? com mais tranquilidade. A quarta etapa, todas essas etapas que eu estou falando que está no nosso manual, que é a lista das áreas prioritárias. Então, como é que a gente, né, elege essas áreas prioritárias? Várias, né,
tem vários itens que a gente vai estar elegendo, que eu já até falei antes, que é o contaminante de interesse, a pluma de contaminação, população vulnerável, enfim, tem vários fatores que a gente pode eleger e deve, e estamos em busca disso para ter na nossa lista. Mas a pergunta é, existe população sob risco e rota de exposição? Se sim, né? Então, nós vamos, sem dúvida nenhuma, essa é uma área prioritária para a área de saúde. A quinta etapa, estimar essa população sob risco, que tem muito a ver com CISSOLO, então a gente estima, como a gente não tem essa informação completa, tem alguma, mas lá no CISSOLO eu vou estar falando que aqui no estado de São Paulo a gente elegeu uma forma metodológica para todo mundo pensar igual, aonde eu tenho uma área contaminada que é posto de combustível, eu elejo um raio de 200 metros, né, em torno daquela fonte de contaminação e eu calculo, estimo aquela população, porque eu ainda não tenho com precisão se aquela população está com rota completa, né. Em outras atividades, a gente pode chegar até 500 metros num raio desse entorno dessa fonte de contaminação para que estimar essa população sob risco. Mas precisamos caracterizar o receptor, levantar o contaminante de interesse e confirmar essa rota completa naqueles 5 elementos. Tá? A próxima etapa é a investigação epidemiológica, que eu passo a palavra para a doutora Mirta para dar continuidade à nossa informação aqui.